Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Há alguns dias, que nós não gravamos por causa da correria. Nós estamos aqui novamente e eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. O que está acontecendo, meus irmãos, na vida do povo de Deus, na vida dos cristãos. Infelizmente, hoje as pessoas, os cristãos ou os evangélicos ou os crentes têm pregado Jesus, mas têm vivido a lei de Moisés. Você sabia disso? Talvez você está dentro de uma congregação, dentro de uma denominação há tantos anos e ainda não sabe disso. Você vê que hoje ainda permanece a lei de Moisés. Qual era a lei de Moisés? A lei de Moisés, irmão, não dava direito ao homem ter acesso diretamente a Deus, né? Na lei de Moisés, o sacerdote, ele levava o pedido, o nome ou o pedido das pessoas até o santuário, para que lá no santuário o sacerdote intercedesse pelo povo. Por exemplo, o povo não tinha acesso a Deus. O povo deixava lá os seus pedidos, seus nomes, entregava na mão do sacerdote, e o sacerdote entrava no santuário e intercedia pelo povo. Para quem não sabe, o sacerdote ele era como um mediador que levava as suas queixas, que levava as queixas, que levava as aflições das pessoas até a Deus. Então preste atenção que ainda hoje, ainda existe esse sistema. Ainda existe esse sistema. Então o povo não tinha acesso diretamente a Deus. O povo ia até o sacerdote, deixava o pedido, e o sacerdote ia no santuário como mediador e intercedia pelo povo. Hoje, nós não temos mais um mediador humano. O nosso mediador hoje é Jesus, que vai frente a frente com Deus, que vai face a face com Deus, interceder por você, por mim e por nós. Então, ele é o nosso mediador. Naquele tempo, quando o homem pecava contra Deus, contra os mandamentos, contra os princípios de Deus, ele era expulso do arraial, para não contaminar o restante do povo que estava ali. Irmãos, hoje a Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Jesus, quando morreu lá na cruz, ele rasgou o véu, dando direito a você, a mim e a todos nós a falar diretamente com Deus. Você, eu, não precisamos mais de sacerdotes para ser o seu mediador. Alguém pode orar por você, alguém pode pedir a Deus por você, pode, mas ser seu mediador, ninguém pode ser, a não ser Jesus. Hoje, o que acontece? Os pastores, bispos, pregadores, manda você trazer o seu nome, o seu pedido, e entregar para eles, para levar para Israel, ou até mesmo para orar aqui mesmo. Vem cá, você não acha que isso é o mesmo sistema da lei de Moisés? Você sabia que quem matou Jesus foi o sistema mosaico? Você sabia? Aquela lei, dente por dente, olho por olho. Então, naquele tempo, o povo levava seus pedidos até os sacerdotes. E o sacerdote entrava no santuário e intercedia pelo povo. Jesus, quando morreu na cruz, que ressuscitou, ele rasgou o véu em duas partes, dando acesso a todo ser humano a falar diretamente com Deus, embora não veja. Mas nos deu a liberdade de ter a ousadia, com todo respeito, a falar com Deus em nome do Senhor Jesus.
Hoje, eles pegam o seu pedido e levam para a Terra Santa. Que Terra Santa? Do sistema judaico? Aquele sistema dente por dente, olho por olho? A Terra Santa que matou Jesus? Que até hoje não acredita que o Messias que morreu na cruz e ressuscitou não é o Messias prometido lá no Velho Testamento? Ele não acredita. É ou não é? Hoje tem uma dificuldade para as pessoas falar com Deus, que o pastor é quem tem o direito de falar por você, de pedir a Deus por você. Isso não é verdade. Jesus é o verdadeiro pastor. Esses dias eu estava vendo o apóstolo Valdemiro, gente, eu vou ter que falar, pedindo R$ 300 para colocar sua digital no pano, lá num pano, num papel, não sei o que é, para levar para a Terra Santa. Para a terra que matou Jesus. Para a terra de Israel. Você sabe que hoje a igreja ainda vive esse sistema. Por quê? Esse negócio, traga o seu pedido, traga o seu nome, que eu vou levar para tal lugar. Isso ainda é o sistema da lei. Isso é anular a morte de Cristo. Esse negócio que as pessoas erra e vai ser punido, lá no Velho Testamento, quando alguém errava, pecava contra os mandamentos de Deus, ele era expulso do arraial. Ele era expulso do arraial para não contaminar as outras pessoas. Hoje, quando a pessoa peca dentro da igreja, a maioria não é tratada, não é cuidada, não é zelada. Elas são abandonadas. Elas são vistas com maus olhos. Então preste atenção, esse negócio de você sair de sua casa, você mulher principalmente, você moça, você que é uma dona de casa, deixe sua casa abandonada, na sujeira, preocupado. Não, eu vou para a igreja. Primeiramente, Deus. Não, igreja não é Deus. Primeiramente, Deus, depois família. Deus não fez a igreja em primeiro lugar. Deus fez família. A primeira coisa que Deus fez foi Adão. Né? Eu estou falando humanamente falando. Adão, depois Eva. Família. A família está acima de uma igreja quatro paredes. Jesus, família, e lá na frente a igreja. A igreja, ela não pode ser mais cuidada do que a sua família. Tem pessoas que saem de suas casas, vai limpar a igreja, vai cuidar do pastor, e esquece do marido, do pai, do filho, da filha. Que negócio é esse? Isso é paganismo. Isso não tem princípios bíblicos. Aliás, hoje a igreja não age como o judaísmo. Hoje a igreja age como paganismo. Paganismo. A igreja hoje age como pagã. Comemora tudo que o mundo comemora. É ou não é? Então esse negócio, gente, presta atenção, de quando o povo pecava, eles eram expulsos do arraial e passava tantos dias para se purificar, né? 7 dias, 21 dias. É a campanha da igreja hoje, né? Tem a campanha de 7 dias, 21 dias. Era assim que o povo de Israel, o povo judaico, né, fazia. Quando o povo pecava, eles tiravam o povo do arraial de perto do povo de Deus para não contaminar o povo de Deus. Né? E aí passava 21 dias, 7 dias, para se purificar da impureza. Hoje tem as campanhas correntes, 7 dias, 21 dias, né? Para você fazer uma campanha em prol de quê? Em prol de quê? É ou não é? Então presta atenção, gente, tome cuidado. Hoje, imagina se alguém chegar na sua casa, um parente seu chegar na sua casa e dizer assim: fulano, eu quero passar uma semana aqui na sua casa, eu posso? E às vezes essa pessoa não é cristão. E às vezes vai olhar o exemplo, né? O exemplo, a mulher, a moça, na igreja, o tempo todo, esquece de cuidar da casa. E aquela pessoa que nem cristão vai observar. Ela vai observar. Vai observar o exemplo.
E uma pessoa que não limpa a casa, não lava uma louça, não cuida da família. É ou não é? Às vezes a pessoa não vai falar, ela não é cristã, mas ela vai observar. Peraí, essa pessoa vai na igreja, mas cadê o exemplo dela? Cadê o exemplo de cuidar da casa? Sabe por quê, gente? Porque a família, ela está acima de tudo, apenas abaixo de Deus. E a igreja começa dentro de casa, cuidando um do outro. Marido da esposa, esposa do marido, pai do filho, o pai cuidando do filho, da filha e vice-versa. Então, hoje é uma dificuldade, né? O pastor quer ser o majoritário, né? Não sei se eu falei certo, não é verdade? E é campanha mais campanha. A lei judaica, que não é nem lei judaica, é lei do paganismo, gente. Isso é muito sério. Isso é apenas uma reflexão, podemos dizer assim, para que nós possamos falar mais vezes. Hoje é campanha, é corrente, jejum em excesso, ou seja, pessoas buscando justiça própria. O jejum existe. Deixa eu olhar se o meu microfone está ligado, meus irmãos. Tá, graças a Deus. Porque senão ele descarrega aí, o som para. Então o que acontece? Aquele sistema judaico, que se tornou um sistema pagão, hoje está infiltrado dentro da igreja. Sacrifício em excesso, é ou não é? Sacrifício, votos em excesso, para Deus. Se dia eu atendi uma mulher, aliás, uma senhora comentou num vídeo meu e disse, olha, o pastor disse que para mim receber o Espírito Santo, eu tenho que fazer uma campanha de Israel. Eu tenho que fazer um voto, dar tudo que eu tenho. Que negócio é esse, gente? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é voluntário. De graça receber, de graça dai. O Espírito Santo não é comprado, tá igual aquela mulher lá de Atos, né? Que queria comprar o Espírito Santo. Né? Aquele homem, né? Que queria comprar o Espírito Santo. Então, a lei judaica, gente, ainda existe. Aliás, já se tornou uma lei pagã. Igreja não é 4 paredes, a igreja que vai ser salva não é 4 paredes, não. São unidades de pessoas. Todo lugar tem uma igreja. Uma pessoa forma uma igreja. Tem gente que diz assim, não, mas uma igreja, a igreja é tal. Igreja são formados de membros. Mas não quer dizer que esses membros estão numa localidade só. Então tome cuidado. Né? Aí o apóstolo foi lá cobrando 300 reais para você deixar sua digital para levar para Israel. A Terra Santa, a Terra Santa que matou Jesus. Gente, todo lugar é Terra Santa quando você se santifica com Jesus. Lógico que Israel é a terra que Deus ele escolheu para Jesus nascer. Mas a Bíblia diz lá em João 1 que todos foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não lhe receberam. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque a lei judaica, o mediador, pastor, bispo, apóstolo, até hoje está querendo ser mediador do povo. Falando o que o povo deve fazer ou não, falando com quem o rapaz deve casar, a moça deve casar. Que negócio é esse? Querendo ser o centro das atenções. Então, a lei judaica está infiltrada na igreja. Eles falam de Jesus para não deixar pista. Porque não existe salvação sem Jesus. Mas, infelizmente, eles estão falando de Jesus, mas as práticas são práticas pagãs. Pagãs. No momento que alguém pede o seu nome para levar para tal lugar, orar por você, é como se essa pessoa estivesse sendo seu mediador. E a Bíblia diz que só existe um mediador, que é Jesus, que está face a face com Deus para interceder pelo perdão por você e por mim. Tome cuidado.
Ah, faça esse voto, faça essa campanha. Não estou falando de oferta não, gente. Oferta, todos nós devemos ofertar. É bíblico. Jesus vivia de oferta. Agora, a lei judaica, né, que se o homem pecasse, tinha que ser expulso do arraial, passar 21 dias sendo purificado. O povo não podia ter acesso a Deus só através do sacerdote. Escute, a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu e todos nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. É isso mesmo. Jesus disse, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele está presente. Essas igrejas falam de Jesus, mas vivem a lei de Moisés. Quer ver a prova? É que o que você ouve lá dentro, até hoje, não tem nada a ver com o que Jesus pregou e os apóstolos pregaram. Comenta aqui no nosso vídeo. Um forte abraço.